Fala galera, Jorge por aqui e eu vou trazer um relato aqui sincero de como em um ano, né, aproveitando o novo algoritmo do YouTube, meu canal realmente transformou a minha vida, tá? Esse canal eu criei há mais ou menos um ano atrás e ele pegou ali seus primeiros 5 views, 10 views. Você sabe o que eu tô falando, né, gente? 50 views, daqui a pouco 2 views. Então, uma inconstância muito grande. Mas eu jamais imaginaria que esse canal me proporcionaria a receita aí de 500 mil reais gerado, né, nesse período de um ano, né, mais ou menos 30, 50 mil reais por mês. Obviamente, alguns meses foram mais, outros meses foram menos, mas realmente transformou a minha vida nesse aspecto dentro do prazo de um ano. Sabe, gente, o marketing digital, ele tem muitas fórmulas. Alguns vão dizer que você precisa ter um canal do YouTube com edição assim de Hollywood, sabe? Outros vão dizer, não, o YouTube só não adianta, você vai ter que fazer tráfego pago. Enfim, são muitas fórmulas de sucesso, né, entre aspas, dentro do marketing digital. E eu tô nesse mercado há mais de 10 anos, né? Então eu já passei por muitos momentos assim dentro dessa trajetória e já tentei de tudo, né? Mas ao longo desses 10 anos eu tive algumas frustrações e esse caso aqui, que é um case de sucesso mesmo, que eu vejo como um resultado muito interessante que eu consegui ao longo desse período. Mas o fato é, eu entendi que se não for simples, não vai funcionar. Como assim, Jorge? Se for algo muito complexo, que você se perde, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, agora é a copy, não. Enfim, se for algo extremamente complexo, você tem muitos braços, muitas coisas para se preocupar e você não se preocupa que é o essencial. E aqui no caso do YouTube que a gente está falando, o essencial é basicamente você ter um público bem específico, gerar conteúdo de valor para esse público e através disso você criar monetização. Então a proposta desse vídeo é mostrar de uma forma muito transparente para você toda essa jornada e principalmente te trazer clareza que, primeiro, não se trata de apertar um botão e sair 30 mil reais. Isso é fato. Isso daí eu acredito que a maioria de vocês já estão cientes. Isso não existe marketing digital. Foi lá atrás, a galera vendia muito nesse foco. Se trata de uma construção e eu quero passar nesse vídeo essa jornada, os steps principais que eu passei, que eu entendi, que eu aprendi e que eu quero trazer aqui realmente num formato de vídeo, né, aqui através do YouTube, que muitas vezes o pessoal nem entrega em mentoria, porque eles não têm clareza dessa realidade que eu vou trazer aqui para vocês. Então, de fato, vale a pena você ficar até o final desse vídeo e entender cada step desse da jornada aí de criar um canal do zero e conseguir o resultado que nós conseguimos aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero alinhar, eu já falei aqui nos vídeos anteriores, a minha cabeça, ela mudou totalmente do que é o YouTube, né? A gente acaba pegando esse crachazinho, né, YouTuber, e a gente quer ter um canal grande, quer receber a plaquinha, quer ter muitos inscritos, enfim, quer ter muitas visualizações. E esse talvez seja o principal erro da jornada. Eu iniciei, honestamente falando com vocês, com esse objetivo. Eu falei, cara, acho que eu vou criar um canal no YouTube aqui e quero pegar essa quantidade de views. Olhei para o mercado, olhei para os concorrentes. Falei, nossa, isso aqui é muito interessante. E, de fato, na época, eu vinha trabalhando com monetização de sites já há alguns bons anos, né? Então, eu tive muito resultado com blogs, né? É até interessante falar blogs, né? Você fala assim, ah, cara, o blog não dá resultado. Não. De fato, eu consegui ter bons resultados com monetização de blogs, né? E aí eu falei, cara, eu vou criar um canal aqui e vou fazer alguns vídeos, né? Falando sobre marketing digital e aí eu nem queria falar sobre blog, porque quando eu falo blog, o pessoal fala assim, cara, que coisa antiga, isso não dá dinheiro e tal. De fato, tinha um resultado muito relevante nesse mercado de blogs organicamente, né? E aí, o que que acontece? Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo. E esse vídeo, ele bateu 70 mil visualizações. E entendi que um vídeo realmente pode mudar o seu canal. E eu estava falando sobre vários assuntos do marketing digital. E aí, quando eu fiz esse vídeo e ele começou a ir performar bem, etc., eu falei, cara, legal, eu vou continuar falando de marketing digital aqui. E eu via uma baixa quantidade de views. Então, eu fazia, sei lá, sobre blogs. Tô dando um exemplo na época, tá? Dava 100 visualizações. Aí eu fazia qualquer coisa sobre marketing digital, dava 20 visualizações. Por quê? Basicamente, o meu público começou a se formar com pessoas que queriam monetizar blogs.
Esse era o meu público-alvo que começou a se formar através de um único vídeo. E quando você percebe isso, você fala, cara, entendi. Então é como eu trouxesse uma determinada quantidade de pessoas, né? Ele, vamos dizer que eu estava, sei lá, com 1.000 inscritos na época, e esses caras têm um único interesse. Eles não querem saber sobre marketing digital como um todo. Eles querem saber sobre monetização de blogs, de sites. E aí eu comecei a postar só nessa linha de conteúdo. Então, o primeiro aprendizado que eu tenho aqui para te trazer, e a primeira experiência que eu tenho para te trazer é exatamente isso, né? É você mudar o seu mindset de não querer visualizações, mas sim de querer um público extremamente qualificado e você gerar um conteúdo extremamente qualificado também, de valor, para aquele determinado público. E isso é uma junção, assim, que o YouTube, ele adora. Por quê? Quando você posta um vídeo para um público determinado interessado, naturalmente o seu CTR, ou seja, pessoas que estão clicando no seu vídeo com base naquele título, naquela thumb, vai ser um CTR diferenciado. Então ele fala assim, cara, esse cara tem um público bem definido e quando ele posta vídeo, muitas pessoas se interessam. Então o que que eu vou fazer? Eu vou buscar um público semelhante a esse e vou começar a trazer mais audiência para ele. Isso vai me gerar mais retenção, mais tempo de tela e naturalmente o YouTube ganha dinheiro com isso. Então você aciona o algoritmo do YouTube para ele começar a te entregar e te propagar mais para aquele público específico. E isso eu estou falando em monetização de blogs, né? Mas pode ser qualquer nicho, quando você consegue entender um determinado público e esse público específico você consegue gerar valor, né, com o seu conteúdo absurdamente. Esse efeito bola de neve vai te proporcionar um resultado extremamente interessante. Bom, e depois disso, eu já estava no segundo mês do canal, eu preciso te falar isso daqui, mas antes de falar isso daqui, eu preciso te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações. Você quer aprender a monetizar canais de YouTube, né, de uma forma tranquila, leve, uma forma que você de fato vai criar conteúdo de valor e automaticamente vai monetizar com isso, podendo inclusive escalar, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Bom, quando eu estava no segundo mês desse canal, eu falei, cara, tudo bem, agora eu tenho um público qualificado, pessoas extremamente interessadas, engajadas naquele conteúdo que eu estava gerando, obviamente, quantidade assim pequena ainda, né? Mas esse match muito estabelecido. Eu tive um insights ao longo desse período de falar, cara, peraí, já que ele está no meu canal do YouTube aqui, se ele tiver mais interesse, por que que ele não vê um ambiente de comunidade? O melhor ambiente de comunidade que eu vejo hoje são grupos do WhatsApp, porque você de fato consegue interagir, gravar um áudio ali, abrir para dúvidas, enfim, dá para você fazer muitas coisas nesse aspecto, né? Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, cara, quer saber? Se você quer entender um pouco mais como eu monetizo blogs, etc., entra aqui no grupo do WhatsApp que eu vou te dar mais orientações. E foi isso que eu fiz. Em todos os vídeos, de lá para cá, eu sempre crio conteúdo para um público específico, que é, no caso, monetização de sites com inteligência artificial hoje, né? E aí, automaticamente, essas pessoas extremamente interessadas entram no grupo do WhatsApp e é por ali que eu faço os meus lançamentos. E eu fiz meu primeiro lançamento. E esse primeiro lançamento, eu tinha mais ou menos 2 meses de canal, né? Com 2 meses de canal, eu consegui fazer R$ 9.000 de receita de infoproduto. Ou seja, gente, extremamente lucrativo, porque foi orgânico, né? Usando o YouTube no aspecto de proporcionar conteúdo e automaticamente, como eu gerei esse conteúdo, eu consegui trazer pessoas qualificadas e vender uma mentoria, né? Então, esse foi o match perfeito, né? Porque se eu ficasse dependendo de AdSense com 2 meses de canal, eu jamais chegaria a R$ 9.000 por mês. Então, como eu já falei aqui, né, e quero ratificar isso para você, muda isso na sua cabeça. Você quer ter resultado ao longo desse ano? Você de fato precisa mudar esse mindset de não querer inscritos somente, não querer visualizações, lógico que eles são bons, mas principalmente é querer inscritos e visualizações de um público específico que deseja muito aquilo que você quer ofertar. O fato é que no início você não sabe nem muito o que ofertar. E trazer no grupo do WhatsApp é uma vantagem muito grande, porque você consegue estar mais próximo desse público, executar pesquisas,
perguntar para o público o que eles desejam, né? E aí, através disso, você consegue ter um pouquinho mais de assertividade nesse primeiro produto que você lança. E aí, eu fiz um infoproduto, mas poderia ser um micro SaaS, poderia ser qualquer outra coisa que eu possa monetizar, né, através daquilo. Então, hoje tem uma gama de possibilidades de monetização. Por exemplo, eu vejo pouco explorado hoje o micro SaaS, até o próximo vídeo, né? Eu vou falar sobre isso, de como você pode. Aproveitar, né, ter um pequeno canal, e como você consegue aproveitar isso para monetizar através de micro SaaS, porque são pessoas extremamente qualificadas que querem uma solução. Então dá para você lançar micro SaaS de tudo aí, não é verdade? É lógico, gente, que nessa jornada, como eu falei no início, não foi apertar um botão e sair. Eu tive muitos desafios, errar, não saber, né, criar a parte de thumb, de títulos, né? Então eu fui mudando e fui aprendendo bastante com esse algoritmo, como que eu conseguiria proporcionar, né, uma melhor performance nesse aspecto. E eu vou aqui compartilhar agora o canal e dar alguns insights importantes, até mostrando para vocês esse histórico e falando, poxa, eu fiz isso nessas etapas aqui. Ó, gente, e tá aqui, né, o vídeo que pegou mais de 70 mil visualizações, na verdade pegou 80 mil, falei 70 mil, né? E aí você pode ver que os vídeos até antigos, né? Você tem aqui, sei lá, 329 visualizações, 500, 400. Hoje até porque o YouTube entregou mais, né? Mas de fato, perceba que eu tava meio ainda querendo fugir, né? Desse conteúdo que eu tava falando para vocês aqui. Eu falava de vaga home office, enfim, começava a falar de vários assuntos aqui aleatórios, né? Por exemplo, como monetizar um canal do YouTube com apenas 1.000 inscritos. Enfim, tinham vários assuntos aqui aleatórios. E aí depois eu falei, cara, esquece isso daqui. Eu vou focar no que é o meu público mesmo. E aí eu comecei a largar a mão e focar. E você vê que a quantidade de visualizações era ridícula, assim, né? Para um canal pequeno, em alguns casos, esses vídeos, assim, normalmente ele não pegava isso daqui, tá? É que ele foi entregando com o longo com o tempo, né? Por exemplo, olha esse vídeo aqui, ó, 148 e tal, e alguns davam uma quantidade interessante, né? Até hoje vai entregando, obviamente, tá? E aí eu assumi o conteúdo. Mas nesse período, mesmo nesse período, eu errava muito, né? Olha como que eram minhas thumbs, assim, era bem ruins, assim, no sentido de layout, né? Muitas palavras escritas, tá vendo? Hoje eu trabalho com três, no máximo quatro, né? Palavras e eu tento trazer uma também diferenciada. Eu vou fazer, obviamente, vídeos aqui nesse aspecto, mas também os textos eram ao longo dos títulos, né? Tipo, eu queria tentar convencer a pessoa escrevendo tudo, às vezes que ela bateu o olho, né? Algumas estatísticas falam que ela tem 2 segundos para decidir entre thumb e título. E se você sua thumb não estiver falando de fato com isso, seu título for realmente ali rápido para a pessoa ler, entender e falar, poxa, eu vou clicar, dificilmente você vai conseguir ter um bom resultado, né? Então, aqui a gente já começou a ter um pouquinho mais de visualizações. Deixa eu rolar aqui para baixo. Ó, aqui alguns vídeos já começaram a ter um pouquinho mais de views, outros davam bom, outros não davam. E é aquela jornada aqui, ó. Eu tava mudança de casa, iluminação péssima, mas eu continuei fazendo vídeo. Tipo, eu tava no meio de uma obra mesmo, né? Esse cenário agora que vocês estão vendo, é esse fundo aqui que eu tava construindo, né? Mas não parei. De fato, isso foi muito importante, sabe? Eu não parar de forma alguma, indiferente dos desafios que foram surgindo. Olha essa thumb aqui, como que tá cheia, e tanto que ela nem performou, né? Você vê que ó, o tanto de texto que ela tá, não dá nem tempo de você ler, entender. Então, eu fui mudando bastante, né? Hoje, nossa thumb, a gente tenta trabalhar uma thumb um pouco mais objetiva, né? Então, ela vai com uma pegada diferente, com uma proposta diferente, que facilita bastante a tomada de decisão, né? Então, hoje também é um mercado muito micronichado, né? Eu não espero aqui pegar 10 mil, 15 mil visualizações no vídeo, raramente o vídeo vai dar isso. Até porque quando a gente fala blog, soa assim, nossa, blog, cara, se monetiza blog. A pessoa que não é do mercado, ela não tem noção do mercado por trás disso, né? De fato, é um mercado muito peculiar para pessoas que querem realmente monetizar dessa forma. Então, sem dúvidas, você vai aprender com a jornada. Sua thumb vai melhorar, seu título vai melhorar, seu produto vai melhorar. Eu lancei meu primeiro lançamento foi um produto de 797. Hoje a gente tem produtos de 4.997.
Então, o ticket médio, o valor agregado, a oferta, tudo isso você vai aprender na jornada. Mas se você não tiver público, ou seja, se você não tiver pessoas extremamente qualificadas, naturalmente você não vai ter resultados com isso. E aí, de novo, não precisa ser só infoproduto, pode ser micro SaaS, pode ser uma prestação de serviço, enfim, pode ser várias soluções que proporciona para aquele usuário uma solução definitiva, algo que vai ajudar ele a resolver um problema que ele tem, que você identificou ao longo dessa jornada. Junto com essa mentalidade de não ficar querendo a plaquinha só do YouTube, mas principalmente entender essa jornada de construir uma comunidade extremamente forte, vai fazer com que o seu canal ele dê um resultado superior ao meu e você consegue alcançar aí degraus muito maiores que eu alcancei até agora. Então, me fala aí, aonde você está na jornada, são os principais desafios, coloca nos comentários que eu vou responder um por um aí, vou fazer questão de entender um pouco sua história e contribuir dentro do que eu posso. Então, coloca nos comentários. E estou deixando esse outro vídeo aqui para você entender mais sobre monetização de canais de YouTube, de como que eu penso e todos os insights que eu tive ao longo desse um ano. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.